Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pedro se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas e se explica após críticas do Felipe Luiz. Leonardo Jardim expõe estágio das negociações entre Matheus Gonçalves, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo pode receber proposta de 71 milhões de reais por medalhão. Em meio a polêmicas, Flamengo solta nota e reforça: não há necessidade de vender jogadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo voltou a se reapresentar hoje no Ninho do Urubu e treinou pela manhã de olho na sua preparação para o jogo contra o Santos na quarta-feira, com Neymar e tudo na Vila Belmiro pela 14ª rodada do Brasileiro. E o Pedro reagiu já na manhã dessa segunda-feira às críticas que recebeu do técnico Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas lá no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre a sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou dessa reunião. Nesse encontro, o Pedro fez a meia-culpa pelo rendimento abaixo das atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. O Camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol do clube e que isso influenciou muito na sua postura dentro de campo. O centroavante disse textualmente que a sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou demais. O Pedro não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante os seus companheiros e dar a sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas pelo Felipe Luiz e se mostrou incomodado com os adjetivos como lamentável e ridículo. O Pedro disse aos seus companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que, na sua percepção, as críticas do Felipe Luiz foram acima do tom publicamente. Na reunião, não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos seus companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso do Pedro. Fora do jogo contra o São Paulo, ele treinou na parte da manhã do sábado no Ninho do Urubu. Os relatos dão conta que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. De tarde, ele foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou rapidamente no vestiário antes da partida começar e deixou o estádio antes da coletiva do Felipe Luiz. O Zenit apresentou o volante Gerson na tarde desse domingo. O ex-capitão do Flamengo publicou nas suas redes sociais uma despedida e, pela primeira vez, falou da sua saída do Flamengo. Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar o meu sonho e de ser feliz no clube em que eu escolhi para torcer e amar. Clube de Regatas do Flamengo, dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados aqui. Agradeço a todos os companheiros que tive, todas as comissões técnicas e todos os funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à nação. Poderia falar sobre muito o que aconteceu, mas essa mensagem é para quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, escreveu lá o Gerson no seu Instagram. Aliás, a apresentação dele na Rússia foi realmente pitoresca, porque ele estava com a cara de desanimado, muito desanimado.
O Flamengo apresentou oficialmente nesta segunda-feira a chegada do Alfredo Almeida para ser o diretor de futebol dos times júniores, no lugar do Carlos Noval, que trabalhou no Flamengo por 15 anos e foi demitido pelo José Boto. E o Bruno Pivetti para a função de técnico do Sub-20, depois do pedido de demissão também do português indicado pelo Boto, Nuno Campos. Ambos concederam entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu e conversaram com os jornalistas sobre os próximos objetivos do Flamengo. Entre os principais pontos destacados, o diretor de futebol Alfredo Almeida afirmou que vai buscar melhorar a preparação mental dos jovens do time do Flamengo. O Alfredo Almeida atuou como coordenador técnico em centros de formação de clubes portugueses, trabalhando com categorias que vão da iniciação esportiva ao sub-20, além de liderar projetos de formação do Benfica de Portugal, aqui no Brasil, e na Ucrânia, e de ter sido treinador do sub-19 do Vitória de Setúbal, de Portugal. Ele é mais uma indicação do diretor de futebol, José Boto. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, e ainda você vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado de coração. O garoto Matheus Gonçalves está próximo de trocar o Flamengo pelo Cruzeiro e o Leonardo Jardim, que é o técnico do Clube Mineiro, atualizou como andam as negociações na sua coletiva depois da vitória por 4-1 em cima do Grêmio. O português afirmou que a contratação do meio-atacante ainda não está na fase de assinatura de contrato. É aquela situação, ainda não está na quinta fase dos papéis assinados. Por isso, toda a gente pode desistir antes, pode não haver acordo. Tudo isso pode acontecer antes, explicou lá o treinador. Anteriormente, o Leonardo Jardim afirmou que uma contratação de qualquer jogador tem as seguintes etapas. A primeira etapa é o interesse do clube em contratar o jogador. Aí vem a segunda etapa, é o interesse do clube em vender o jogador. Terceira fase, interesse do jogador nessa negociação. Aí vem a quarta etapa, né, que é o acordo entre os times pelo jogador. Estágio que Flamengo, Cruzeiro e Matheus Gonçalves estão atualmente. E, por fim, a quinta etapa, que é a assinatura definitiva dos papéis. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Clube Mineiro formalizou uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Cruzeiro propôs um salário de R$300 mil para o Matheus Gonçalves, de acordo com o perfil Flabase. Em entrevista coletiva dada depois da vitória sobre o São Paulo, o técnico Felipe Luiz disse que conta com o Matheus Gonçalves e elogiou a conduta do jogador no dia a dia. Aspas, eu conto com ele, claro que eu conto com ele. Até muito nobre da parte dele querer jogar. Eu adoro isso, sinceramente. Ele ama jogar, ama futebol, se frustra quando não está no campo. E até agora. A concorrência com a posição dele é muito alta. Era o jogador titular da seleção brasileira que acabou de sair. Agora tem o Luiz Araújo, tem o Plata que joga nessa posição e competir posição com esses jogadores. E, aliás, o Gerson é o capitão da equipe, era, né? Então não é fácil e teve menos minutos por causa disso, disse lá o treinador. Sob o comando do Felipe Luiz, o Matheus Gonçalves tem 13 partidas disputadas na equipe do Flamengo. O meia tem 321 minutos dentro de campo e 2 gols marcados no Campeonato Carioca. Aí eu te pergunto, você venderia o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro? Coloca aí. A nota divulgada pelo Clube de Regatas do Flamengo veio como resposta institucional às recentes turbulências internas, especialmente as que envolveram o Pedro. Nos bastidores, o clube entende que precisa se posicionar para blindar o elenco e manter o seu foco na temporada.
O texto reforça que qualquer movimentação de saída só vai acontecer mediante propostas que estejam de acordo com os interesses esportivos, financeiros e estratégicos do clube. Embora o comunicado não traga nomes, é impossível dissociar o conteúdo da crise que envolveu aí o Pedro. Representantes do Camisa 9 garantiram à imprensa que vão trabalhar sim para apresentar uma proposta ao Flamengo. A resposta institucional do clube é clara: não vamos aceitar pressão externa para liberar jogadores. Nos bastidores, a relação entre o Pedro e parte da comissão técnica está estremecida. Apesar do desconforto, Filipe Luís declarou que deseja a permanência do atacante, desde que ele mude de postura no dia a dia. Já a diretoria entende que o momento exige estabilidade e alinhamento de discursos, especialmente com o clube envolvido em múltiplas frentes esportivas nessa temporada, e emitiu a seguinte nota. Aspas, o Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo dos seus jogadores. O clube reforça ainda que, nesse momento, não tem interesse e tampouco necessidade de vender jogador nenhum do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas vai acontecer mediante o pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes e intermediários. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários ao ambiente do futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos. Segundo informações do portal Coluna do Fla, o clube do Catar, Al Duhail, prepara uma oferta de 13 milhões de dólares, equivalente a 71 milhões de reais na cotação atual, para o atacante Michael. Mas essa oferta ainda não é oficial, porque o Flamengo informou que nada chegou ao clube até agora. A informação é que os dirigentes do Al Duhail e do staff do jogador estão fazendo os últimos ajustes e assim que essa fase esteja complementada, aí sim o clube do Catar vai enviar a proposta oficial para o Flamengo, que com certeza vai efetuar o negócio, já que o Robozinho quer sair e chegou de graça na temporada passada para o Flamengo, pagando apenas salários e luvas ao jogador, o que seria um belo negócio para os cofres do clube. É sabido que o Robozinho Michael, no começo da temporada de 2025, já pedia à diretoria que negociasse o seu passe, mas ele foi dissuadido pelo Filipe Luís, que pediu que ele ficasse pelo menos mais um semestre com o grupo. Agora, novamente, ele expressou oficialmente a sua intenção de sair do Flamengo. Ele não está tendo oportunidades e por isso ele quer sair. Com o apoio da diretoria do clube, ele já deu permissão aos seus representantes para procurarem ofertas no mercado da bola. Além do Al Duhail do Catar, o Al Hilal da Arábia Saudita também tem interesse no jogador. Desde que ele voltou ao Flamengo em agosto de 2024, ele tem mostrado um desempenho abaixo do esperado. Nos primeiros meses, ele participou de 24 jogos, teve contusões, fez 2 gols e deu 4 assistências, totalizou mais de 1.090 minutos em campo. Com a sua saída, vai abrir uma boa brecha na folha salarial do clube, porque ele recebe mensalmente R$1,5 milhão, entre luvas e salários. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Michael por esses 13 milhões de dólares? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!